Olá, galerinha do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos explorar o gênero textual notícia. Vocês lembram na aula passada? Nós trabalhamos os elementos da notícia, nós também vimos o jornalismo midiático, vimos que o texto jornalístico, né, ele está em várias plataformas, né, e ele abrange vários gêneros textuais, como a notícia, a crônica, a reportagem, a entrevista e muitos outros. Vimos também que os jornais, né, eles não são impressos. Hoje em dia, nós temos as notícias, reportagens, né, através da televisão, através do rádio, através do celular e muitas outras plataformas, certo? Hoje nós vamos explorar esse gênero textual, vamos falar, né, da lide, ok? Vamos lá ler essa reportagem comigo? Estudantes brasileiros ficam entre os 20 melhores em prêmios de inovação. 2 equipes se destacaram na competição internacional Global Innovation, que premia as principais inovações criadas em projetos de robótica. 2 equipes de estudantes brasileiros estão entre os 20 semifinalistas da competição internacional Global Innovation, que premia ideias inovadoras. O evento contou com a participação de 40 mil estudantes de todo o mundo e é organizada pela FERT. A proposta do prêmio está em valorizar as ideias mais inovadoras de cada temporada de competição da robótica educacional. No Brasil, a organização fica a cargo do SESI, Serviço Social da Indústria. As equipes Titãs, LJ, de Goiás e Biotech de São Paulo tinham como desafio criar soluções inovadoras a partir do tema City Shaper, construindo cidades inteligentes que pudessem ser implantadas pela gestão pública. Então, esse daí é a lide da notícia, né? Esse pedacinho que nós lemos, né? Aqui nós temos o título da notícia, né? Estudantes brasileiros ficam entre 20 melhores em prêmios de inovação. E nós temos aqui o subtítulo da notícia, né? 2 equipes se destacaram na competição. Lembrando que o subtítulo, ele sempre vem em itálico, que é essa letra mais deitadinha, né? Ela vem sempre mais destacada. O título da notícia, ele vem maior, né? Que é para chamar a atenção do leitor. E quem foi que participou desse projeto, né? 2 equipes de estudantes brasileiros. O que foi que aconteceu, né? Eles foram os 20, eles estão entre os 20 semifinalistas da competição. Aí aqui, pessoal, onde foi? Onde foi que isso aconteceu? Na competição internacional Global Innovation. Veja que a líder ela vai respondendo algumas perguntas, certo? E o leitor, a partir daí, ele vai vendo se ele se interessa pela notícia ou se ele para de ler por aqui, ok? Por quê? Porque ela foi premiada, né? Porque essa organização, ela premia estudantes, né? Porque ela premia ideias inovadoras. Então, o que esses estudantes fizeram, né? Foram ideias inovadoras. Eles acharam que as ideias que eles tiveram, o projeto dele foi inovador, certo? Quando é que ela premia? Ela premia a cada temporada da competição de robótica educacional. Tá vendo como é a líder? Ela vai respondendo algumas perguntas e o leitor ele vai vendo se ele se interessa ou não pela notícia. Como foi que eles fizeram para eles chegarem entre os 20 finalistas, né? Construindo, né, cidades inteligentes que pudessem ser implantadas pela gestão pública. Aqui nós vimos a líder, ela respondeu algumas perguntas, né? Veja, aqui nós temos o corpo da notícia, né? Temos uma foto ao lado dos estudantes. E vamos ler o corpo para a gente entender melhor, né? Por exemplo, a pessoa leu, se interessou
pela reportagem não, perdão, pela notícia, né? E ela resolveu ler o corpo da notícia. Por que eles foram premiados com o quê? O que foi que eles fizeram, hein? Aí no corpo da notícia diz: os estudantes de Goiás perceberam que o fruto jamelão, ao cair das árvores nas ruas, deixa uma camada de gordura sobre o asfalto, provocando muitos acidentes. Buscamos um solvente que não agredisse a natureza, que fosse 100% biodegradável e que a gente pudesse aplicar na malha asfáltica sem prejudicar o pavimento, explica a estudante Lohane Gonçalves Cirqueira, 15 anos. Passamos a pesquisar solventes naturais e chegamos ao limonemo, componente presente dentro da casca da laranja. Essa notícia, pessoal, ela foi tirada do R7, né? Ela sempre vem, né, de onde ela é tirada, sempre vem com a data, certo? Lembrando, né, que essa reportagem, né, ela passou em vários veículos de comunicação, certo? E esses estudantes, eles foram premiados porque eles fizeram algo, né, interessante, né? Como aqui na Líder diz, né, que o nome do projeto, no caso, a intenção do projeto é construindo cidades inteligentes que pudessem ser implantadas pela gestão pública. Então, isso aí eles criaram solventes. Lembrando que jamelão, né, aqui em Araçoiaba, nós conhecemos como azeitona, que é aquela que quando a gente consome, né, a língua fica toda roxinha, ok? Agora nós vamos ver a diferença entre notícia e reportagem. Qual é a diferença entre elas duas? Sim, tem algumas diferenças. Então, a característica de uma notícia é a seguinte: o gênero textual dela é o gênero jornalístico, claro, nós já falamos disso. O suporte textual dela está em jornais impressos, transmitido por rádios, TV, internet e sites de notícias. Lembrando, pessoal, que a notícia, ela é curtinha, certo? Por que, professora? A notícia, ela é curta, porque ela faz parte do nosso dia a dia e toda hora nós recebemos várias notícias, certo? Uma enxurrada de notícias. Então, por isso que ela não é longa, porque o leitor, ele precisa ler rápido, se ele se interessou ou não, ele já parte para outra notícia, certo? A função dela é informar o leitor, é a única função que ela tem, né? A linguagem dela é uma linguagem impessoal, certo? Lembrando que o verbo é na terceira pessoa. Por exemplo, nós apuramos a notícia, a redação apurou a notícia, sempre na terceira pessoa. A linguagem dela é formal, que é aquela linguagem que não usa gírias, certo? Ela é muito objetiva, certo? Porque ela atinge, né, o alvo dela, que é informar, certo? O discurso é indireto, ok? Que é aquele discurso em que o jornalista, o repórter, ele não coloca a sua opinião. Já a característica da reportagem, né? Ela também é um gênero jornalístico, certo? O suporte textual dela também está nos jornais impressos, transmitidas por rádio, TV, internet e em sites de notícias. Qual é a função da reportagem? Veja, informar o leitor, apresentar a opinião do veículo de informação. Como é isso aí, professora? Por exemplo, nem sempre o repórter ele coloca a opinião dele lá, né? Ele pode colocar relatos, ele diz assim: eu fui numa reportagem em tal comunidade, foi assim, assim, assim. Mas a opinião do veículo de informação é a opinião da emissora, digamos que seja, ok? Ela coloca a opinião dela na informação, né? Para que ela coloca isso? Para provocar uma visão crítica no leitor, certo? E a linguagem dela é uma linguagem simples, porque ela é um texto longo, não é uma linguagem muito rebuscada, ela é mais dinâmica, a reportagem, né? Tanto é que existem vários programas aí de televisão, como o Globo Repórter, Profissão Repórter. Esses programas aí, eles são especializados em reportagem, né? E o discurso dela é um discurso tanto direto quanto indireto. Por exemplo, eles
Sim, eles colocam a opinião deles dentro da reportagem que eles estão lá elaborando, ok? Deu para entender a diferença entre as duas? A estrutura da reportagem é parecida com a da notícia. Veja, ela também tem a lead, né? Tem título e subtítulo, tem a lead que responde as mesmas perguntas: o que, quem, como, onde, porquê, né? Ela tem o corpo da notícia, só que esse corpo da notícia, ele é mais detalhado sobre os acontecimentos. É o que nós vamos ver aqui. Veja, isso aqui não é uma notícia, é uma reportagem, porque ela é muito extensa, certo? Games melhoram a memória e outras revelações do maior experimento sobre inteligência já realizado no mundo. Aqui nós temos o título da reportagem, certo? Aí, quando se trata de medir a inteligência, há muitas habilidades que entram em jogo, desde a resolução de problemas e habilidades relacionadas às relações espaciais, à consciência emocional e à memória. Veja que o subtítulo ele é maior, certo? Ele é maior do que o da notícia. O da notícia, o subtítulo é menor. Aí eu trouxe para vocês aqui é o corpo da notícia, no caso o corpo da reportagem, perdão. Né? Veja, ela também vai trazendo algumas temáticas, né? O que é melhor na solução de problemas, né? Aí quando se trata de habilidades para resolver problemas, descobrimos que aqueles que disseram gostar de comer frutas e legumes tiveram um desempenho melhor. Veja que já é diferente da notícia. Você sabia que, então ela vai pegando esses ganchos, né? Quando se trata de inteligência, o tamanho do cérebro não parece ser um fator definitivo. E ela vai trazendo imagens mais detalhadas do que o da notícia. E a reportagem, né, quando ela é assim escrita e vem por algum veículo, né, ela traz muitas imagens, que é para entreter o leitor, para ter uma melhor compreensão, certo? Então, a nossa aula sobre reportagem, notícia, explorando desse gênero textual, que é muito legal, certo? Fica por aqui e eu espero vocês na próxima. Tchau!